Boa tarde a todos e todas. É tarde porque ainda não jantámos, embora já esteja de noite. Queria saudar-vos, dar-vos as boas-vindas a todos e todas a este webinar que tem uma terminologia muito característica, deve ser por causa da Feira da Gulgã. Diz genericamente isto: toma as rédeas, não deixes o álcool falar e agir por ti. Hoje é mais um webinar da Direção de Serviços de Projetos Educativos, integrado aqui nos webinars da Direção-Geral de Educação, muito na linha daquilo que têm sido todos estes webinars promovidos pela Direção-Geral de Educação no âmbito do domínio da saúde. Mas, objetivamente, não estamos, quando falamos de álcool, não falamos única e exclusivamente em saúde. Há muitas outras vertentes que têm que ser trazidas à liça, e recordo-me logo do nosso domínio da segurança rodoviária, e recordo-me automaticamente do domínio dos direitos humanos. E claro que me tenho que recordar dos domínios que têm mais a ver com as questões ambientais e com as questões que têm muito que ver com o desenvolvimento sustentável. O álcool está aqui numa perspectiva nas nossas escolas que por vezes as descuramos, diria eu. E o Raul Melo, que é o nosso interlocutor de hoje, com certeza dirá se eu tenho razão ou não. Por vezes preocupamos demasiado, eu não digo demasiado, mas preocupamos-nos com as questões ligadas às questões da droga e toxicodependência e acabamos por deixar estas questões do álcool um pouco mais para trás. Estes webinars têm um objetivo claro, que é trazermos estas discussões e estes temas à liça. É uma forma de podermos, entre todos, pensar um pouco sobre as diferentes questões que temos na frente cotidianamente, e de que forma podemos enquadrar e encontrar uma solução que permita ir debelando algumas das situações que temos nas nossas escolas. Ora, aquilo que procuramos hoje aqui convosco, estão mais de 200 de participantes já neste momento na sala, e temos mais de 500 inscritos para este webinar. Aquilo que aqui procuraremos hoje é tentar dar resposta a algumas das perguntas que os caríssimos professores e as caríssimas professoras aqui colocaram. Como sabem, quando se inscrevem, colocam uma série de perguntas, e essas perguntas tentam, de alguma forma, ser respondidas por parte dos nossos convidados. Claro que não conseguimos responder a todas, mas tentaremos, de alguma forma, enquadrar as diferentes respostas numa linha condutora comum. E essa linha condutora comum é a prevenção deste mesmo consumo do álcool. Nós entendemos que a prevenção está acima de tudo. E a prevenção tem que ser feita não só na escola, mas também nas questões muito ligadas à família e àquilo que se consegue depois transmitir como referência às crianças e jovens que connosco estão. O nosso interlocutor de hoje é o Raul Melo, é psicólogo clínico, é técnico do CICAD, é secretário-geral do Fórum Álcool e Saúde e é um dos coautores do referencial de educação para a saúde, que conhecem e que já tem tido várias ações de formação aqui na Direção-Geral de Educação, quer como ações de longa duração, quer como AFCDs, ações de formação de curta duração, em que o Raul Melo é também um dos formadores. Das perguntas que aqui ficaram no ar, colocadas por todos vós, há 3 ou 4 que me parecem relevantes para tentarmos perceber qual é o ponto de situação nacional destes consumos do álcool. E, portanto, muitos de vós colocaram estas questões que têm a ver com quais os principais consumos neste momento dos adolescentes. Qual a idade ideal para o consumo da primeira bebida na vida de uma pessoa? Reparem esta pergunta fantástica. Que marcas, entre aspas, se podem observar nas crianças e nos pais alcoólicos? E, genericamente, como é que nós, em termos de país, conseguimos ir respondendo, quer através do CICAD, quer através da saúde, a esta, eu não lhe chamaria moda, mas chamar-lhe claramente uma tendência para as questões do álcool estarem muito em cima da mesa, muito nas saídas dos jovens, muito nos contactos sociais que se acabam por fazer à volta de algo que se bebe e que é algo que se bebe, por vezes, de uma forma descontrolada. E, portanto, é sobre isto, com certeza, que o Raul Melo vai falar. Um agradecimento que não fiz inicialmente ao Rui Lima, à Dina Paulino, à Laurinda Ladeiras e à Isabel Lopes, equipa
da Saúde da Direção-Geral de Educação, e um cumprimento muito especial ao Jorge Santos, que está aqui para conduzir tecnicamente esta emissão. E passo a palavra ao Raul Melo. Raul, se calhar começarmos por aqui. Qual é o ponto de situação do consumo de álcool dos jovens hoje em Portugal? É maior? É menor daquele que havia antes? Temos mantido aqui alguma estabilidade? O trabalho do SICAD e das escolas já se reflete neste momento ou ainda não? Um grande abraço. Obrigado, José Carlos. Boa noite a todos, boa tarde a todos. Enfim, ainda quero acreditar que a mudança da hora foi recente e, portanto, ainda tenho o direito de poder falar em tarde. É um enorme prazer estar aqui convosco. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido entre a saúde e a educação é sempre um motivo de orgulho. E claramente toda a produção que foi feita em torno do referencial é um bom exemplo disso e penso que a partir é de facto um instrumento de grande referência em relação àquilo que deve ser a intervenção com os adolescentes, tendo sempre por base esta noção do processo de desenvolvimento. É assim, houve várias questões que o José Carlos já pôs em cima da mesa e que me pareceram francamente interessantes. E, obviamente, nós podemos começar pelos números, se isso for algo que à partida nos enquadra, nos defina um cenário a partir do qual possamos vir a desenvolver a nossa conversa, aquilo que eu espero que seja uma conversa, porque estou a contar muito com o Rui Lima, com a Laurinda e com a Dina, para que de alguma maneira não seja um solilóquio. Mas claramente há aqui várias coisas que me pareceram francamente interessantes. Por um lado, esta pergunta um pouco da idade, com que idade é que se pode, ou que se pode começar a experimentar ou a beber álcool, e que é uma pergunta que denota à partida de facto esta inevitabilidade de que se considera que o álcool está tão enraizado na nossa sociedade que de facto invariavelmente haverá uma idade em que esse contacto acontecerá. E esta noção, que é no fundo de que há uma inevitabilidade, faz-nos pensar várias coisas. A primeira delas é a sociedade que temos. Eu gostaria muito que a nossa conversa andasse muito à volta daquilo que o álcool diz da sociedade que somos. Esta perspectiva de que nós temos alguma tendência a matar o mensageiro e, portanto, que para todos os efeitos, de facto, o álcool como substância é que é o perigo. E aquilo que me parece importante, utilizando um bocadinho o nome deste nosso seminário, que é Não Deixes que o Álcool Fale por Ti, a questão não é tanto se o álcool fala por mim ou se aquilo que eu falo é álcool, ou seja, quando eu tento comunicar qualquer coisa, na minha incapacidade de comunicar o que quer que seja que esteja a passar na minha vida, a única forma que eu encontro de comunicar é através do consumo de alguma substância, de que o álcool normalmente é de facto a mais fácil representante. E, portanto, nesse aspecto, todas estas reflexões que vocês foram colocando nas vossas perguntas e que têm muito a ver com o papel do álcool na vida das pessoas, é fundamental serem sempre vistas como uma manifestação de um mal-estar, nem que esse mal-estar, sendo socialmente partilhado, corresponda à nossa dificuldade de encontrar um bem-estar equilibrado, partilhado com os outros, numa perspectiva de comunicação. Nós somos um povo do Sul, sendo um povo do Sul, somos um povo em que o álcool faz muito parte da nossa realidade social, mas, curiosamente, embora bebamos mais do que os povos do Norte, claramente o tipo de consumo, o tipo de relação que os povos do Sul têm com o álcool é uma relação que tem a ver com o convívio. Ou seja, o álcool faz parte de uma dinâmica relacional muito que se prolonga e, portanto, frequentemente nos povos do Sul são as famílias que são muito iniciadoras do consumo das crianças através um pouco dos momentos de festa em que eventualmente há uma tolerância e uma permissão de uma experimentação.
Normalmente isto é uma coisa que é muito pouco, é considerada sempre, obviamente, negativa, mas sobretudo quando pensamos um pouco naquilo que corresponde à invasão que vemos tendo do tipo de padrão de consumo que é nórdico, nós pensamos que se calhar dentro dos comportamentos menos adequados há algumas coisas que nos protegiam e que nós estamos a perder, que é, presentemente, o padrão de consumo de álcool deixa de ser aquilo que está à volta do convívio de amigos em que vão tranquilamente estando a beber ao longo de horas de conversa, para passar a ser, de facto, um consumo de intensidade que tem como objetivo proporcionar um estado rápido de inconsciência. E quando assim deixa de haver a possibilidade de que, à partida, a relação que se estabeleça com o álcool deixe de ter a ver, no fundo, com o estar com os outros, para passar a ter a ver com o eu deixo de me importar com os outros. O que eu quero é que, à partida, divertir-me e não ter consciência de que os outros estão à minha volta e sentir crítica ou sentir o olhar dos outros em termos de reprovação. E, portanto, hoje em dia, nos tempos que correm, o álcool está de facto muito associado a padrões de excesso e que são padrões que vêm substituir o modelo ou o tipo de consumo tipicamente dos países do Sul, com alguma preocupação e apreensão por parte dos técnicos. De resto, se calhar eu posso partilhar um bocadinho a minha eu preparei 2 ou 3 slides, confesso que não queria muito ficar preso aos slides, tendo em conta que os slides de facto têm tendência depois a conduzir depois as conversas e não serem tanto. Mas aqui, face à pergunta de como é que estamos, eu acho mais tranquilo usar aqui os slides que permitem que vocês possam ir vendo no fundo, os valores em si, os gráficos, e depois eu pararei de partilhar e passarei a palavra então ao Rui Lima para as perguntas que possam vir, quer da plateia, quer dos próprios colegas que prepararam esta sessão. Ora bem, isto são dados de um relatório de 2017 da Organização Mundial de Saúde, e são dados mundiais, não é? E, portanto, são dados que são esmagadores, não é? 3.000 adolescentes morrem por dia por causas evitáveis. E, claramente, uma parte significativa destas causas evitáveis tem a ver com o consumo de álcool. Nos adolescentes, portanto, nos adolescentes rapazes, grande parte destas causas evitáveis têm a ver com acidentes e acidentes que acontecem em contexto de excessos no consumo de álcool. Nas raparigas, a principal causa evitável em adolescentes não é diretamente provocada pelo álcool, mas é uma consequência que frequentemente está associada, de facto, a comportamentos sexuais não protegidos e que redundam em gravidez, havendo, de facto, uma percentagem destas gravidezes na adolescência que tem uma evolução negativa e da qual resulta a morte da parturiente. Estes dados são os dados mais recentes no que diz respeito à população jovem, uma vez que são do estudo de 2019. Portanto, o ECAT é um estudo que se realiza de 4 em 4 anos. Portanto, o próximo estudo há de sair provavelmente em 2023, e é um estudo que, neste caso, o ECAT em si diz respeito essencialmente à população portuguesa, mas normalmente ele é feito em paralelo com o ESPAD, que é o estudo europeu que é feito também exatamente com a mesma regularidade e que dá dados relativamente comparáveis em toda a Europa para a população dos jovens com 16 anos. O que vocês poderão verificar no gráfico da esquerda já responde um bocadinho à pergunta que o José Carlos nos colocava. Eu queria começar pelo grande, primeiro, antes de ir ao da esquerda, que é um bocadinho que vocês possam perceber, de facto, a curva que se dá relativamente à evolução dos 13 aos 18 anos. E aos 18 anos, 84,5% dos respondentes
manifestam que consumiram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses. Ora, tendo em conta que o estudo da população portuguesa, naquilo que diz respeito ao consumo uma vez na vida, diz que a população portuguesa até aos 74 anos, sim, atinge um valor de 92% relativamente a pessoas que alguma vez na vida provaram ou beberam bebidas alcoólicas. Se aos 18 anos nós temos 84,5%, significa que apenas 8% da população vem a experimentar álcool depois dos 18 anos. Isto é uma coisa que é francamente preocupante, porque se nós pensarmos sobre isso, de facto a lei diz que até aos 18 anos é proibido, portanto, legalmente proibido o consumo de álcool por menores. O que nos dá que pensar. Por outro lado, reparem que aos 13 anos a percentagem anda na casa dos 21%, aos 18 anos anda na casa dos 84%. Portanto, claramente, durante o processo de desenvolvimento e, portanto, o período escolar, há um crescendo significativo de pessoas que vão experimentando consumir álcool nesta faixa etária. E nós, portanto, com isto vamos dizer que estamos preocupados, ok? E temos razões para estar preocupados. Agora, olhando um bocadinho para o gráfico da esquerda, o que nós começamos a ver é, de facto, por um lado, a experimentação do álcool e, por outro lado, o consumo nos últimos 12 meses. E vemos que de 2003 até 2019 a linha é descendente. A mesma acontecendo, quer no gráfico do ao longo da vida, quer no gráfico do consumo recente. É verdade que o gráfico está inclinado e vocês podem pensar que a linha está descendente porque o gráfico está inclinado, mas não. É um facto que o consumo de álcool tem vindo a diminuir, tal como o consumo do tabaco, aliás, e o consumo de outras substâncias psicoativas em geral. Ok? E, portanto, isto é importante que vocês tenham a noção de que, embora nós estejamos naturalmente preocupados com a realidade, e devemos estar, o trabalho que vem sendo tem vindo a ser desenvolvido, e nomeadamente na área da prevenção, tem dado frutos e, de facto, os valores têm decrescido. Simultaneamente, há 3 mensagens que eu gostava de vos transmitir. As três mensagens que eu gostava de vos transmitir é, por um lado, um crescendo que diz respeito a tranquilizantes. O que é que isso tem a ver com o álcool? A mistura entre os tranquilizantes e o álcool são sempre misturas complicadas de fazer e, portanto, perceber que os tranquilizantes estão a manter-se muito presentes significa que, de alguma maneira, a ansiedade é algo que faz parte da vida dos adolescentes, ou pelo menos tende a fazer cada vez mais parte da vida dos adolescentes. Porquê é que isto é mau? Porque, no fundo, quando a ansiedade é qualquer coisa que está muito presente na vida dos adolescentes, mecanismos para diminuir a ansiedade tornam-se mais frequentes. E a procura de diminuir a ansiedade, quer com tranquilizantes, quer com substâncias de consumo, nomeadamente a cannabis e o álcool, numa perspectiva de procurar relaxação ou desinibição no álcool, faz com que, de alguma maneira, haja aqui um potencial. Comparando os dados, ficamos a perceber que os rapazes têm estado a diminuir o seu padrão de consumo. Portanto, os rapazes bebem menos. Mas os números não diminuem assim tanto. Portanto, o que é que está a acontecer que é preocupante? As raparigas estão a beber mais. E isso significa que nós, educadores, temos que estar aqui um bocadinho a pensar o que é que de errado está a passar para que as raparigas estejam a aproximar-se dos padrões de consumo dos rapazes, ao ponto de, eventualmente, como vocês podem ver nos padrões de consumo que têm descritos nos 2 gráficos, os valores de consumo dos rapazes e das raparigas sejam próximos na área do álcool, quando se mantêm tão diferentes na área das substâncias. Ok? Isso é uma coisa que nos pode dar que pensar. Outra coisa que nos pode dar que pensar é que, numa fase inicial e precoce do consumo de álcool,
as raparigas tendem a ter níveis semelhantes, se não maiores, do que os rapazes. E, portanto, isso faz com que, a partir das questões de género, comecem a ser importantes na maneira como dirigimos a nossa comunicação na área da prevenção. Por outro lado, outra questão que é esta que está aqui em baixo, embora nós tenhamos gente que esteja a beber, ou seja, nós tenhamos menos pessoas a beber, há um ligeiro aumento do consumo de risco, no fundo, o binge drinking, que é o consumo numa mesma ocasião de 5 ou mais bebidas alcoólicas. E quando isto aumenta, significa que temos menos gente a beber, mas aqueles que estão a beber podem eventualmente estar a beber de uma forma mais intensa. E, portanto, aquela questão que eu vos coloquei há bocado de haver, no fundo, uma invasão de um padrão de consumo tipicamente nórdico, de um consumo para o excesso, um consumo para a inconsciência, está a ser claro nos dados que estamos a receber do ponto de vista destes estudos nacionais. Uma última questão importante é, apesar de tudo, situarmos também na Europa. E, novamente, no que diz respeito à Europa, nós podemos estar mais ou menos contentes com a nossa performance, porque vocês veem aqui a média, a prevalência do consumo de álcool recente. A média europeia é de 47, a média portuguesa é de 43, portanto significa que, de facto, os jovens portugueses bebem menos do que a média europeia. Em compensação, aqui os padrões de consumo de risco, vocês vão ver que a média portuguesa está aqui do lado esquerdo, o que significa que nós, de facto, em termos de população jovem, temos um padrão de risco mais elevado. Portanto, temos menos gente a beber, mais quantidades, ok? Novamente, importante. Reparem, não estamos a falar de embriaguez, porque na embriaguez nós continuamos a estar, de facto, bastante abaixo do ponto de vista da comparação com a média europeia. Estamos a falar do binge drinking, ou seja, um consumo intensivo em curto espaço de tempo, ok? E pronto, posto isto, eu paro de palrar e passaria ao Rui solicitando que ele me desafie com algumas perguntas. Ok. Antes de mais, boa noite. Raul, essa questão que estavas a falar é uma das questões que penso que nós, a nível da educação, temos que ponderar um bocado, nomeadamente com as questões de género, que é os meninos e as meninas são todos iguais, tratamos por igual, e por isso, provavelmente, os pais também estão a educar, digamos, de forma igual, educar no ponto de vista da permissividade, de forma igual, e por isso, se calhar, as meninas neste momento estão a beber mais, porque também se calhar saem mais à noite, e como saem mais à noite e o álcool cada vez está mais associado ao consumo noturno, está cada vez mais, ou está muito associado, provavelmente vai levar a isso. Mas o problema é que depois, do ponto de vista mesmo fisiológico, não é igual uma rapariga beber e um rapaz beber, não é? E provavelmente vai ter consequências muito mais graves numa rapariga do que num rapaz. E por isso temos que, eventualmente, se calhar, pensar que isso é um problema. Mas, por outro, na escola, e se pensarmos que a grande parte da educação, e educação para os consumos ou para os não consumos, deve ser feito na escola, como é que conseguimos balançar isso? Ou seja, os rapazes e raparigas estão na sala, estão todos igual, como é que podemos transmitir essa mensagem de uma forma a que se perceba que, na verdade, é completamente diferente as consequências do consumo numa rapariga do que num rapaz. Como é que podemos fazer esse processo? Porque, na verdade, e os números apontam para isso, está a haver uma igualdade, não é? Está a se aproximar os géneros com consequências que provavelmente vamos ver o que é que isso vai dar, não é? Oh, Rui, eu acho que a tua pergunta é uma pergunta muito pertinente e se calhar obriga-nos a pensar um bocadinho alguma orientação que nós não temos tido.
eu percebo que as questões que têm a ver com a igualdade de género têm reforçado muito a perspectiva do direito à igualdade de comportamento e de trato, de ser tratado da mesma maneira. Isso parece-me incrivelmente importante. Mas aquilo que é a igualdade de género não corresponde, de facto, a uma igualdade biológica. E, biologicamente, de uma forma muito clara, as raparigas, a metabolização do álcool por parte da rapariga é diferente da metabolização do álcool por parte do rapaz, o que significa que a mesma quantidade de álcool bebido por ele ou por ela tem impacto biologicamente diferente nela, e, portanto, criando uma situação de descompensação pior no que diz respeito à rapariga. E uma das coisas que, por exemplo, é muito interessante, eu estou também ligado à intervenção que é feita pela saúde no Dia da Defesa Nacional. Portanto, no Dia da Defesa Nacional, os colegas da área, os militares, convidam um conjunto de parceiros para estarem presentes, a educação também está presente, e a saúde faz uma abordagem aos comportamentos aditivos. E nós fazemos uma abordagem que é uma abordagem meia jogada, em que utilizamos uma espécie de um quiz, em que estamos a fazer perguntas e as pessoas vão respondendo e nós vamos conversando com eles a partir das perguntas. E, invariavelmente, temos sempre a questão que é a rapariga e o rapaz, o impacto do álcool no rapaz e na rapariga é diferente, verdadeiro ou falso? Invariavelmente, a resposta das raparigas é falso. O impacto do álcool no rapaz e na rapariga não é bem assim, a pergunta não está feita desta maneira, mas basicamente a resposta é uma resposta que vai no sentido de dizer não, nós não temos, não há nenhuma razão para uma diferenciação do homem e da mulher no que diz respeito ao consumo de álcool. E quando tal acontece, o que significa que no fundo eu estou a afirmar que não deve haver essa diferença, eu estou simultaneamente a afirmar que eu quero ter um comportamento em que eu não sou diferenciado do outro por ser pior ou não ser tão capaz de beber. E nós costumamos muitas vezes tornar claro que nós não estamos aqui a discutir a capacidade de beber. A capacidade de beber do homem e da mulher será exatamente igual, porque para todos os efeitos é a capacidade do ponto de vista de desejo do próprio de escolher a quantidade de bebidas que vai beber. Aquilo que é diferente, aquilo que nós estamos a falar não é tanto a decisão de beber, e portanto eu sou capaz de beber 10 bebidas. Pois, é claro que é capaz de beber 10 bebidas. O problema é que as 10 bebidas não têm um impacto em si como tem nele. E esta reflexão parece ser uma reflexão que não tem espaço para ser bem aceite por parte da rapariga. O que significa necessariamente que se calhar há um caminho a fazer, no sentido de que elas não se comparem com eles pela qualidade ou pela quantidade dos comportamentos que têm, mas que possam eventualmente assumir um papel diferente quando estão na relação, no espaço recreativo. No espaço de recreação, no sentido em que, à partida, nós não temos que nos diluir e passarmos a ser vistos da mesma maneira quando estamos num espaço de convívio e de interação. Eu quero ser igual a ti, porque quero ter exatamente os mesmos comportamentos que tu. E esta reflexão aqui, pelo menos para mim, de facto, acho que é preocupante, porque a possibilidade de nós nos permitirmos ter papéis diferentes nas relações sociais que estabelecemos uns com os outros, valoriza que, à partida, eu não tente simplesmente nivelar-me pelo outro. Agora, deixa-me só colocar-te uma questão importante relativamente àquilo que tu estavas a dizer. Como é que nós podemos pegar isto na escola? A primeira questão importante é como é que se aborda o tema. E aquilo que eu vos posso dizer é que, se à partida o tema for abordado no sentido de dizer, pessoal, vamos ter uma conversa, porque nós estamos aqui preocupados com aquilo que pode acontecer na vossa vida se vocês bebem álcool, no momento em que dissermos uma frase deste género, vocês perderam a turma toda que têm à frente. Porquê? Porque aqueles que eventualmente acham que aquilo não é um problema para eles, vão achar que, à partida, não precisam de recomendações para um comportamento que eles não pretendem ter. Aqueles que pretendem ter esse comportamento vão não querer ouvir-vos,
porque não querem levar um conjunto de instruções que vão no sentido de moralizar o comportamento que eles já decidiram que vão ter alguma vez na vida. E, portanto, um mecanismo de chegar e poder dizer nós estamos preocupados com a vossa saúde e queremos proteger é normalmente meio caminho andado para perdermos a plateia. Portanto, qual é a pergunta? Qual é a pergunta dos 1.000 euros? É então como é que a gente faz a abordagem? E a abordagem, na minha opinião, deve ser precisamente a invertida. Ou seja, nós estamos a falar com vocês por causa dos problemas ligados ao álcool, não porque vocês vão ter problemas, mas porque vocês são os nossos principais aliados para quem possa vir a ter problemas. O que significa que aquilo que eu estou a dizer à pessoa que está aos miúdos que estão à minha frente no meio na turma é o que me interessa aqui é se vocês conseguem ou não cuidar dos vossos amigos. E quando eu estou a falar de cuidar dos vossos amigos, é identificar sinais, perceber quando os riscos são maiores, perceber vulnerabilidades e estar lá para dizer, ouve lá, acho que já tens a tua dose. Porquê que isto é importante? Primeiro porque os profissionais não estão nos sítios onde os excessos de álcool acontecem. Os técnicos de saúde não estão lá, os técnicos da educação não estão lá, os técnicos, os agentes de segurança não estão lá, eles fazem questão de não estar, ou se estiverem lá, é precisamente para os provocar no sentido de dizer vocês não podem fazer nada em relação a nós. Portanto, nos contextos recreativos, quem lá estão são os amigos, são os pares, são os colegas. Portanto, eu preciso de garantir que os colegas estão sensibilizados para que eles possam desempenhar a função de se cuidarem uns dos outros. Porque eu não estou a dizer que o problema é para eles, porque eu estou a dizer que o problema é em relação aos amigos. Eu não estou necessariamente a confrontá-los e a dizer que eles não são bons miúdos. E essa perspectiva de eu poder pensar que posso ser importante para os meus amigos é algo que me valoriza. Portanto, eu até posso dar um bocadinho mais de tempo de antena aos técnicos, porque para todos os efeitos eles não estão a dizer que eu sou preocupante, eles estão a dizer é que eu posso ajudar. A outra vantagem é que eu estou a dizer isso a toda a turma. Não estou a dizer aos bons, nem estou a dizer aos maus. Porque aqueles que são mais despistados têm amigos que ainda são mais despistados do que eles. E, portanto, mesmo em relação aos amigos que são mais despistados que eles podem ter um papel importante no sentido de evitar que haja um copo a mais e que possa resultar, de facto, numa cena mais triste. Portanto, é importante esta perspectiva de que a mensagem possa ser transmitida de uma forma transversal e que não estejamos a dirigir a mensagem mais a uns do que a outros, sob pena de perdermos precisamente aqueles que deveriam ser alvo da nossa intervenção. Quando eu digo isso, já estou, de facto, novamente a entrar na questão de género e, portanto, aquilo que eu estou a dizer é, de alguma maneira, protejam-se uns aos outros, sejam responsáveis e apoiem-se. Pois, porque eu penso que, é como em todas as questões da saúde, os que mais prevaricam-se, por assim se pode dizer, eles primeiro não assumem e depois não acham que é assim tão grave. Isso passa-se a fazer um bocado, eu tenho sempre essa tendência, é puxar a minha sardinha, não é? O caso se passa com a alimentação. Quando nós dizemos escolham um lanche, por exemplo, para eles podem fazer as más coisas, mas quando dizem, olha, mas escolhe um lanche adequado para o ter uma mais nova ou ter uma mais nova, eles aí já têm algum cuidado a fazer a escolha e escolher as coisas mais saudáveis. E aqui faço o ponto também, lá está mais uma vez com a alimentação, como é que os primeiros consumos são essencialmente em casa, não é? É como a alimentação, os erros alimentares começam em casa, ponto final, não é na escola, nem pouco mais ou menos. E aqui é a mesma coisa, os primeiros consumos, até pelas idades deles, muito provavelmente são em casa, muito provavelmente, ou muitas vezes, entre aspas, promovido pelas famílias, não é? É aquela coisa, olha, dá um golzinho no champanhe porque é aniversário de alguém, ou é no fim de ano, ou isto, ou aquilo, ou outro. Ou porque o bar até está aberto em casa, o álcool, todos nós temos uma ou outra forma de álcool em casa e não fechamos. Não é que nós, enquanto os medicamentos já temos o cuidado de pôr em sítios inacessível às crianças, as bebidas não. Estão numa zona normalmente acessível, normalmente aberta, ou se está fechada a chave está lá. E por isso eles podem sempre ir experimentando e vendo que, principalmente em algumas bebidas, até são doces, são boas, não é? Nós sabemos que alguns licores, etc., são docinhos e por isso até, e se calhar até são mais apelativos para as raparigas do que para os rapazes.
como é que nós, a nível da escola, podemos conseguir o apoio dos pais nisso, quando o álcool, e isso está, penso eu que também lá está nas sociedades do sul da Europa, é uma substância tolerada, se não se disser promovida, é tolerada, pelo menos. Ninguém, não é? Ninguém fica chateado porque o filho aos 12 anos bebeu um bocadinho, está a ficar homenzinho, não é? Oh, Rui, a tua pergunta coloca-me numa posição de... é uma resposta que não é muito evidente, ou seja, a abordagem que é feita aos pais na adolescência normalmente acarreta já um tipo de relação entre os pais e a escola que foi traçado previamente. E, portanto, aquilo que acontece frequentemente, na minha opinião, é que o trabalho que é feito com os pais sobre estes temas começa tarde demais. Nós estamos a falar de álcool, eu não vou sair do tema, mas devo dizer que há preocupações neste momento, para mim, bastante mais significativas, de uma forma muito mais precoce na relação dos pais com os filhos. E se entrarmos com os comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente as questões que têm a ver com o jogo, com as redes sociais, com todas as questões que têm a ver com os ecrãs, vai entrar na vida das famílias muito, muito, muito cedo. Ok? E, portanto, se eu conseguir muito precocemente, na relação entre a escola e os encarregados de educação, estabelecer uma relação positiva, em que aquilo que eu transmito aos pais não é que eles não sabem educar, mas que nós precisamos da ajuda deles, porque nós sozinhos não conseguimos, estamos eventualmente a poder, muito precocemente, introduzir comportamentos que são os comportamentos que são importantes que aconteçam, que são comportamentos de monitorização, que são iniciados com outro tipo de comportamentos, portanto, se calhar até podem ser iniciados relativamente aos comportamentos aditivos sem substância, mas que estão ali a introduzir uma relação que vai ser protetora para os comportamentos aditivos com substância. E, portanto, quando falamos do álcool, eu diria nós não devemos estar a pensar a nossa abordagem aos pais em função do álcool. Nem sequer devemos estar a pensar na relação com os pais na adolescência. Porque é a altura em que normalmente os pais já estão numa fase de mais difícil no sentido de terem influência sobre os filhos, à medida na entrada para a adolescência, ao longo da adolescência, o impacto, a capacidade dos pais terem influência sobre os filhos vai diminuindo para precisamente dar lugar ao impacto que os pares têm sobre os seus amigos, não é? E, portanto, se nós estamos a apostar nos pais, tem que ser mais cedo. E aqui, novamente, eu acho que estamos a falar do álcool, mas eu acho que devemos falar de uma forma transversal. Não me faz sentido que nós façamos abordagens que sejam demasiado específicas em função da substância. Porque se eventualmente estivermos a falar dos açúcares, já que tu introduziste a alimentação é uma porta de entrada perfeitamente válida para abordarmos comportamentos aditivos. Uhum. Os problemas ligados aos ecrãs são abordagens perfeitamente válidas para preparar os encarregados de educação para terem uma atitude capaz de impor limites e de gerir o conflito que resulta de pôr limites. E que essas dificuldades dos encarregados de educação em imporem limites começam precocemente logo no primeiro ciclo, se não começarem no pré-escolar. Portanto, a abordagem aos encarregados de educação no que diz respeito ao álcool não faz sentido que aconteça exclusivamente quando eles já estão numa fase de experimentação. Deve começar antes. Não deve começar antes a dizer não bebam álcool, porque se eles não estão a beber álcool, as coisas que são intervenções preventivas não pertinentes porque não estão a acontecer, não são eficazes. O que nós estamos a dizer é que estamos a introduzir os fatores que são fundamentais que os encarregados de educação tenham do ponto de vista de proteção, que eles aprendam esses fatores e desenvolvam essas atitudes precocemente relativamente a outros temas que não o álcool. Mas a Dinância vai colocar uma questão, e passando outra vez um bocadinho à alimentação, o problema quer dizer, é um problema que pode não ser, mas e nós conhecemos, por exemplo, a campanha de há uns tempos que partilhámos no FNAS do consumos, não é? O problema é que se pensarmos que a alternativa ao álcool são sumos,
Ou seja, são algumas água, entre aspas, suja, água com açúcar, essencialmente. Como é que, quer dizer, obviamente o álcool tem provavelmente efeitos mais nocivos a curto prazo, a longo prazo o açúcar, etc. Como é que nós conseguimos convencer que a única bebida é água? Não é álcool, não são sumos. Obviamente que o projeto do consumo era claramente favorecedora de não consumo de álcool, mas por outro lado estás a promover o consumo de outro tipo de bebidas, que também, pelo amor de Deus, não é? Rui, eu percebo isso e concordo contigo. Agora, as questões que me parecem importantes relativamente aqui vou-te dar duas respostas. Uma resposta é uma resposta que tem a ver com o ambiente. E uma resposta que tem a ver com o ambiente, aquilo que te diz é que a acessibilidade à bebida é um fator de risco para o desenvolvimento do comportamento de procura daquela bebida. Da mesma maneira que a facilidade de aceder a outra bebida torna mais possível que a escolha dessa bebida se torne mais habitual. Se eventualmente, por exemplo, no plano ambiental, uma das coisas que se tem discutido para os adultos é o preço da bebida e, portanto, poder tornar claro que uma bebida não alcoólica, nomeadamente a água, nunca pode ser mais cara do que uma bebida alcoólica. E, portanto, quando temos contextos onde é feito em que é possível beber-se uma bebida alcoólica bastante mais barata que uma bebida não alcoólica, necessariamente isso dá que pensar. Agora, a perspectiva da acessibilidade, e, portanto, tornar claro que, por exemplo, a água é oferecida, ou a água tem um preço simbólico em contexto escolar, e, portanto, se eu tenho sede, posso pagar uma Coca-Cola, sem dúvida, mas se calhar poupo dinheiro se não comprar uma Coca-Cola e comprar uma garrafa de água. As políticas de preço, de acessibilidade, podem eventualmente ter os estudos assim o determinam, que de facto condicionam através do ambiente, portanto, sem mensagem mais nenhuma, condicionam o estabelecer de uma relação preferencial por oposição à outra. Ok? Uma segunda coisa, para depois deixar a Dina entrar, é que à partida também é importante ter-se a noção do qual é o significado do álcool no processo adolescente. Se o álcool é valorizado enquanto um processo de afirmação, ou seja, se existe a crença de que o álcool, a pessoa que bebe álcool é vista pelos outros como mais cool, mais crescido, mais maior, o que vocês quiserem, não é? Então, necessariamente, aquilo que estamos a falar não é só de beber o álcool, mas aquilo que se quer conquistar e qual é a imagem que se quer transmitir para os outros quando eu tenho um determinado comportamento. E aí tu podes trabalhar. Porque eu posso, eventualmente, trabalhar a imagem que eu quero dar, criando uma imagem melhor que não passa necessariamente pelo álcool, em contraponto à imagem que me é dada pelo álcool. E, portanto, quando de alguma maneira eu crio a alternativa de afirmação, quando eu posso trabalhar do ponto de vista de treino de competências socioemocionais, no sentido de que, precisamente, esta consciência de que uma parte do meu comportamento relativamente às bebidas alcoólicas são formas de eu afirmar qualquer coisa, afirmar que sou capaz, afirmar que aguento, afirmar que me comporto como os mais velhos. Se isso puder ser trabalhado, então eu não preciso sequer falar de álcool para estar a fazer prevenção do comportamento do consumo de álcool, não é? E isso é muito importante ter essa noção, porque nós, quando estamos constantemente a focar-nos no não bebas, não lhe estamos a dar a alternativa do que é que ele pode fazer no sentido de conseguir aquilo que que ele vai ganhar através da escolha do álcool como comportamento. Dina. Olá, Raul, boa tarde e boa tarde aos colegas. Eu trago aqui duas questões de duas colegas. A primeira é da Alexandra Gonçalves, que nos pergunta, tendo em conta os dados apresentados relacionados ao binge drinking, qual pode ser o nosso papel enquanto professores? E a segunda pergunta, da Cristina Andrade, como chegar a um público que muitas vezes tem como referência pais ou educadores alcoólicos ou dependentes de drogas?
Duas boas questões. Duas belíssimas questões, sem dúvida. Em relação à primeira, eu lembro-me sempre eu coordeno um programa que é aplicado um bocadinho por todo o país, que se chama Eu e os Outros. E estive na raiz dele, e portanto ele foi criado em 2006, é aplicado desde então, e nós temos acumulado muitas histórias e muitas coisas divertidas que resultam precisamente da aplicação deste programa. E uma destas aplicações, das histórias que me surgiram foi precisamente de um professor que estava a aplicar o Eu e os Outros, a história que diz respeito ao álcool, porque o Eu e os Outros é um programa que está baseado em narrativas, e tem narrativas para não importa que substância. Portanto, há 10 narrativas diferentes neste momento. Uma delas diz respeito ao álcool em particular. Ele estava a aplicar uma turma que era uma turma de alto risco. Portanto, já não sei muito bem qual era a característica de turma, se era uma vocacional, se era um PF, se o que era, mas sei que ele de facto me estava a dizer que ele nos dizia que era uma turma de gente meia complicada. E, portanto, a perspectiva era claramente que aquela gente claramente assumia perante o seu professor que bebia e bebia em excesso. E a posição do professor foi dizer, ok, ajudem-me a perceber qual é, quando vocês bebem, quando vocês saem à noite, o que é que vocês querem obter o que é que vocês querem que aconteça quando saem à noite? E a resposta foi clara, nós queremos uma interação sexual. Ok, então uma noite conseguida é uma noite em que vocês saindo, acontece um envolvimento sexual durante a noite, durante a saída. Sim, é isso mesmo. Então, expliquem-me lá, quando vocês bebem, e se vocês estão a querer dizer que a interação sexual pode ser de baixa qualidade? Não, professor, por amor de Deus, claro que não. Então, se nós queremos envolver com alguém, queremos que a experiência seja uma experiência boa. Uma experiência boa, mas vocês estão a escolher uma substância de consumo que é melhor relaxante. Como é que a experiência vai poder ser boa se de alguma maneira o vosso equipamento não funcionar? Como assim, professor? Então, aproveitava-se e dava-se alguma informação sobre o impacto do álcool do ponto de vista da performance sexual. E eles, vocês também não se importam que, assim, se vocês também se interessassem pela qualidade da experiência, provavelmente não iriam beber, porque para todos os efeitos, seja boa, seja má, se vocês bebem muito no dia seguinte não se lembram, não é? Portanto, não nos lembramos como. Então, aproveito e dou a informação sobre o impacto amnésico do álcool relativamente ao indivíduo. E, portanto, dizer, se calhar no dia seguinte vocês não vão ter a certeza de nada do que queiram afirmar que tenha acontecido, porque vocês não vão ter a noção, tal é o estado de inconsciência em que estão, não vão ter a certeza se as coisas aconteceram ou não aconteceram. Portanto, até podem, e pode ser, vocês não se importam que seja uma rapariga horrível, ou um rapaz horrível, pois não? O rapaz horrível como? Claro que não, nós queremos que seja uma pessoa, nós queremos que o envolvimento seja agradável, etc. Mas é assim, quando vocês bebem a quantidade de álcool que bebem, só pessoas que estão tão alcoolizadas e tão como vocês é que os vão dar troco, porque quem não tiver para levar com um tipo completamente alcoolizado em cima, afasta-se de vocês. Portanto, quando vocês optam por ter um comportamento que é um comportamento de excesso, vocês estão a filtrar as pessoas com quem eventualmente se vão envolver, necessariamente pessoas que vão estar no mesmo estado. E provavelmente, como estão os dois no mesmo estado, a qualidade da relação que vocês vão conseguir é muito menor. O que é que isto quer dizer o que é que nós queremos dizer com isso? O trabalho que este professor fez foi um bocadinho trabalhar as motivações dos alunos. Se o vosso interesse é um determinado interesse, será que o vosso interesse não entra em conflito com os comportamentos que vocês têm? E este processo de os pôr a pensar sobre o comportamento deles, em vez de lhes dizer qual é o comportamento que eles devem ter, é extremamente importante, porque para a maior parte, para uma parte significativa dos adolescentes de risco, no momento em que vocês digam façam A, eles vão fazer B. É uma questão de oposição. E, portanto, é uma questão de afirmação, não fazer aquilo que, à partida, as figuras com poder me dizem para eu fazer. Em compensação, se a figura de poder me puser em causa e me disser, mas pensa lá, mas achas que sim? Ok, tu é que sabes. Mas podes pensar diferente. Mas és tu que... a decisão é tua.
Quando eu coloco a responsabilidade sobre quem recebe a mensagem, eu estou-lhe a dizer, se a tua opção for beber, quem sou eu para impedir que tu vás beber? E esta é a posição que, no fundo, os adultos têm que ter com os jovens. Porque, na realidade, é isso que acontece. O adulto não tem qualquer possibilidade de evitar que um jovem, se decidir fazê-lo, ele vai fazê-lo. Portanto, aquilo que nós queremos é simplesmente, se ele decidir fazê-lo, que esteja mais consciente do que é que vai fazer e, portanto, que possamos falar abertamente sobre os riscos, sem lhe estar constantemente a dizer, tem cuidado, toma... Não percam de vista que a banalização da mensagem preventiva tem mais ou menos o mesmo efeito que a mensagem publicitária nas vossas caixas de correio. Quanto mais papéis eles põem na caixa do correio, mais vocês põem no caixote de lixo antes de o verem. Portanto, o excesso de informação preventiva queima a mensagem, banaliza a mensagem e faz com que a pessoa esteja fechada para a mensagem. Portanto, nós temos que usar a mensagem preventiva QB e muito numa perspectiva de dizer, és tu que decides. Agora, há outra situação dos modelos. É assim, há uma questão que me parece particularmente importante. Nós não podemos agir, a capacidade de mudarmos uma família, que é uma família complicada, é sempre delicada. Primeiro porque a escola não tem poder para poder forçar uma mudança. Não muda, ninguém muda contra a sua própria vontade e, portanto, mesmo as mudanças que são impostas, mesmo que uma CPCJ entre de uma forma musculada e imponha transformações ou mudanças no comportamento da família, o facto dessas mudanças serem impostas provocam necessariamente resistência. Agora, o que é importante fazer, de alguma maneira, é criar mecanismos alternativos. E, portanto, se existe um contexto que é um contexto complicado, se existem outros contextos que sejam significativos para os miúdos, puxar os miúdos para esses contextos, proporcionar valores alternativos, normalmente são estratégias eficazes. E a escola é pródiga nesse aspecto. Se o miúdo consegue descobrir que é bom no desporto A, B ou C, que tem muito jeito no teatro, que pega numa máquina numa máquina, num telemóvel e tira fotografias maravilhosas, etc. Quando eu descubro os dons, eu tenho, a partir do momento que o miúdo descobre o seu próprio dom, a escola tem um potencial gigantesco de utilizar esse dom e puxá-lo como boia, no sentido de esse ser uma via alternativa ao contexto desprotegido, não é? E pensei um bocadinho no Cristiano Ronaldo, que assim, eu conhecia o diretor da escola onde o Cristiano Ronaldo cresceu, e os colegas dele brincavam com o senhor diretor da escola, porque o senhor diretor da escola dizia ao Cristiano Ronaldo, tu nunca vais ser ninguém na vida, não é? Passas o tempo todo com uma bola nas mãos, nunca vais ser ninguém na vida. E, de facto, é a aposta que ele faz naquele dom que ele tem e a possibilidade que esse dom teve de o retirar de um contexto mais desprotegido, que proporcionou condições para que tudo o resto ganhasse sentido e consistência a partir de um novo contexto, ou a partir de uma nova realidade onde, à partida, esse dom veio ao de cima e foi consolidado. Portanto, eu acredito muito nisso. Lembro-me claramente de um projeto de intervenção na apelação que teve muito esse objetivo de ir buscar figuras de referência de miúdos de bairros sociais que fizeram carreiras do ponto de vista quer musicais, quer de dança, quer de desportivas, e onde a partir da mensagem é, pelo facto de vocês crescerem num meio desfavorável, não estão condenados a fazer o percurso que esse meio desfavorável proporcionou aos vossos pais. Acreditem que podem escrever diferente a vossa história. Agora, aproveito para fazer aqui uma última questão da minha parte. Muito se tem falado do valor monetário do álcool. O Raul acha que se deve aumentar o preço das bebidas alcoólicas, tal e qual como se fez com o tabaco, por exemplo? Acha que vai trazer vantagens? Vamos lá ver. Eu acho que nenhuma medida por si só resolve o problema. E, portanto, se dissermos é porque vamos aumentar o preço do álcool que vamos ter ser eficazes,
Eu diria que sozinhos não. Os nórdicos fizeram isso e, portanto, por exemplo, na Finlândia, todo o monopólio do álcool é do Estado. É o Estado que controla o preço, o ponto de venda, etc. Não é por isso que há menos consumo. O que há é a noção de que, eventualmente, há um comportamento, ou há, digamos assim, um conjunto de ofertas. Eu ontem partilho com vocês isso. Eu estava a ouvir as notícias sobre o Grande Prémio do Algarve em motosport. E estava precisamente a ler uma notícia que me chamou a atenção porque a organização proibiu o consumo de álcool dentro das instalações, dentro do espaço do autódromo. E pareceu-me logo à partida fantástico, dizer, bestial, é assim, que grande organização, fantástico. E depois fiquei a perceber que a seguir, nos parques de estacionamento, as pessoas que vinham ver o MotoGP traziam as suas lancheiras e havia um convívio, todo um convívio fantástico no parque de estacionamento, e eventualmente até com venda ambulante, porque existe sempre alguém que tira proveito destas circunstâncias para dizer, ora, cá estou eu a fazer o meu negócio. Eu fico um bocadinho a pensar que lá está, ou seja, a ideia da organização foi fantástica, mas tem que ter outras medidas. E se eu aprender, por exemplo, a seguir posso dizer, meus senhores, vocês não podem entrar no autódromo com uma taxa de alcoolemia acima de X, porque obviamente não me interessa que vocês não bebam aqui dentro, interessa-me é que vocês não provoquem desacatos aqui dentro. Se vocês vêm numa taxa de alcoolemia elevada, vão provocar na mesma os desacatos cá dentro. Este tipo de prática, já estamos a dizer que, para além do controle que é feito relativamente ao preço da bebida, estamos a adotar outras medidas. Por exemplo, em contexto escolar, posso-vos dizer que há um trabalho muito engraçado a ser feito, por exemplo, na zona de Sintra, em que a escola, lado a lado com a saúde, com os centros de saúde, lado a lado com a Associação de Comerciantes local, fazem um percurso de X em X tempo em que vão aos supermercados, às mercearias, aos cafés dos não sei quantos, e tem uma pequenina brochura que diz a lei do álcool. E basicamente tem uma conversa com os senhores no sentido de dizer, olha, os agentes de segurança, obviamente eu há bocado não referi os agentes de segurança, que eram igualmente importantes, e a perspectiva é dizer, olha, nós não temos nada contra si, nós queremos que você seja um bom comerciante e que você tenha muito lucro e que seja rico para o resto da vossa vida. O que nós não queremos é que vocês o façam a partir dos nossos adolescentes. E, portanto, o que nós queríamos saber é, por um lado, se você está consciente de que se alguma vez houver uma queixa contra si ou se você for apanhado a vender bebidas alcoólicas, o vosso estabelecimento pode fechar. E que se eventualmente você disser que está a vender a um maior que a partir da compra para o menor, você tem formas de perguntar ao maior qual é a idade que tem e tem formas de responsabilizar aquele maior se aquele maior vier a dar as bebidas alcoólicas aos menores, porque o ato de dar a bebida alcoólica ao menor por parte do maior é igualmente objeto de coima. E este trabalho que é feito coletivamente em rede deixa de estar sobre o ónus da escola, que vai tomar um papel ou não, sobre o ónus do ACES, da saúde que tem ou não tem o papel, ou da polícia que controla ou não controla, para serem, de facto, um conjunto de entidades a terem esse papel, nomeadamente a Associação de Comerciantes, que à partida supostamente está do lado do comerciante que está a vender. Mas esta ideia de que eu devo ser um comerciante responsável e que a minha responsabilidade social passa eventualmente por evitar um conjunto de coisas é importante. E, por exemplo, tornar claro que não é uma questão social. Nós, quando dizemos que 18 anos, o limite não devia ser 18, voltando à pergunta do José Carlos no início, o limite devia andar nos 21, 25. Nos Estados Unidos é 21, o ideal seria 25. E a razão não é que nós não queremos um problema de insucesso escolar, ou que nós não queremos um problema de complicações sociais. Não, o problema que nós temos é que nós queremos miúdos que tenham um lobo pré-frontal capaz de ser usado e que os ajude
a tomar decisões contidas, organizadas e reguladas, coisa que só começa a ser possível quando o cérebro atinge a sua maturação, sabendo nós, neste momento, que o álcool condiciona a maturação do sistema nervoso central. E, portanto, aquilo que é importante dizer ao senhor comerciante é que não é uma questão de vender ou não vender, nós estamos preocupados, de facto, em criar condições para que estes miúdos, se um dia vierem a ser consumidores de álcool, que sejam miúdos que sejam responsáveis e controlados, para que eles não tenham um mau cliente, mas tenham um bom cliente daqueles clientes que mantêm uma boa relação com eles e não propriamente daqueles clientes que, à partida, de facto, são maus clientes no sentido da saúde, das questões para a saúde, das questões sociais e das questões do modelo que representam para os outros, não é? Portanto, tornar claro que o problema é um problema de todos, é uma questão que toca a todos, não toca à escola, não toca à saúde, não toca à polícia, toca mesmo a todos, nomeadamente os comerciantes. Okay? Também se pode dizer que, relativamente às marcas associadas ao álcool a patrocinar o desporto, que muitos miúdos referem isso nas escolas. Então, professora, mas eles são patrocinados por esta marca. Temos que dar força à marca para os patrocinar também. Já me foi referido isso, que também se deveria repensar, se calhar, onde é que estas marcas poderiam passar ou não o seu patrocínio. Dina, aquilo que eu penso aqui é muito devagarinho leva água ao seu moinho, não é? E é importante perceber quando é que estão criadas as condições para adotar medidas mais pesadas, mais fortes, e quando é que ainda não estão criadas condições para isso. Neste momento, a tolerância em relação ao álcool é elevadíssima. Em relação ao tabaco, isso houve uma evolução e, portanto, a partir do momento que a tolerância em relação ao tabaco baixou, foi possível introduzir medidas muito fortes relativamente ao tabaco. Em relação ao álcool, essas medidas não são possíveis neste momento porque a tolerância social é muito, muito elevada. E, portanto, entrar por uma perspectiva em que se avança com uma imposição de qualquer coisa que seria uma ruptura significativa, só é possível se antes tivermos conseguido fazer outro tipo de avanços. Portanto, o preço, a taxa, o imposto, o preço mínimo, a obrigatoriedade que a bebida não alcoólica seja sempre mais barata que a bebida alcoólica, são medidas muito mais facilmente suportáveis por parte da indústria do álcool do que propriamente a medida de dizer vamos banir a publicidade ao álcool, nomeadamente a sponsorização. Agora, que já andámos a discutir o assunto há não sei quantos anos, como a Dina sabe, aliás. É uma coisa, enfim. Eu não sei, nós estamos mais ou menos no nosso tempo ou não? Ou temos mais tempo? Estamos quase a acabar. Posso partilhar outra vez a minha apresentação para dar uma... Para terminar, sim. Sim. Já agora, enquanto partilhas, já agora peço, porque é importante também as pessoas perceberem, sim ou não há um distanciamento mínimo entre um estabelecimento de venda de bebidas alcoólicas e a escola? Claramente sim. Claramente sim. Agora, qual é o grande drama, Rui? O grande drama é que alguns estabelecimentos já lá estão há muitos, muitos anos, não é? E, portanto, esta perspectiva de dizer não podem entrar novos estabelecimentos, portanto, aquilo que é feito é a barragem a novos estabelecimentos que possam vender álcool. Isso poderia ser uma hipótese. Outra hipótese é o licenciamento, ou seja, criar-se um licenciamento em que para vender bebidas alcoólicas tem que se pagar mais e tem que se ter características especiais ou saber-se algo mais sobre o impacto do álcool nas pessoas a quem se vende. E isso pode ser um mecanismo que vá no sentido de transmitir às pessoas que o vendedor é responsável e tem que ser responsável por aquilo que vende. E, portanto, não pode ser um bocadinho como os vendedores de armas nos Estados Unidos que dizem eu não quero saber depois o que é que o senhor faz com a arma que eu lhe vendo, e isso é um problema dele. O que nós sabemos neste momento é que os ambientes fazem os comportamentos, não são as deliberações pessoais que fazem os comportamentos. Eu serei aquilo que o ambiente me levar a ser. E quando eu acredito muito que toda a solução deve ser por fortalecer o indivíduo, eu estou a fazer metade do caminho, não estou a fazer a totalidade do caminho. Tenho que mudar o ambiente
onde o indivíduo cresce para poder aplicar aquilo que desenvolveu enquanto pessoa, ok? Portanto, sim, ambientes mais protegidos, ok? Pronto, eu só queria partilhar isto com vocês, por um lado, porque assim, não faltam recursos para poder fazer intervenção na área do álcool. Eu tenho projetos que vão desde o pré-escolar ao primeiro ciclo, passando pelo segundo e terceiro ciclo e secundários. Tem projetos que já dizem respeito muito mais à vida noturna e, portanto, aqui o Mind Your Trip da Irfreia, que tem estado a desenvolver massivamente um trabalho interessantíssimo com todas as autarquias da zona centro do país em termos de noite mais segura. Um trabalho mais de tipo preventivo, mas muito, muito próximo já às questões mais clínicas de respostas de prevenção seletiva indicada para jovens que começam a desequilibrar-se e precisam de uma resposta mais orientada e mais refletida, e um trabalho com as famílias, que está aqui o exemplo Em Busca do Tesouro das Famílias, da Ana Melo, que não é da família, portanto não estou a fazer publicidade, e que é um projeto para a intervenção com famílias que é francamente interessante. Mais recursos podem sempre pesquisar, quer no portal, na Ordem dos Psicólogos, onde à partida existe uma área de projetos, onde poderão encontrar outros projetos que possam ser interessantes para vocês, e claramente os nossos parceiros europeus, o Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, onde encontrarão um portal de boas práticas na área da prevenção e onde poderão também tirar ideias. Última mensagem. A prevenção é uma responsabilidade de todos. Não é de ninguém, não é de alguém, não, ok? É mesmo de todos. E quando de alguma maneira não olhamos para isto desta maneira, conseguimos empurrar com a barriga e esperar sempre que alguém faça aquilo que eu não estou a tomar a iniciativa de fazer. Portanto, este texto, que foi um texto produzido pela Martine Beauvais, que é uma colega suíça fantástica, uma professora de matemática que fez um percurso no sentido de se tornar uma interventora social, uma preventóloga, um terapeuta familiar, é um texto genial para tornar clara essa ideia de que cada um de nós, mesmo fazendo muito pouquinho, pode, de facto, em coletivo, fazer aquilo que é necessário para que a mudança se torne possível. Ok? E, finalmente, uma última mensagem. Nós podemos estar na posição de ver os miúdos que são miúdos mais vulneráveis e os miúdos que não são tão vulneráveis e separá-los e dividi-los desta maneira, de uma forma mais superficial, falando nos bons e nos maus. E não há bons nem maus. Nós todos somos espectadores ativos da vida uns dos outros, somos a plateia da vida dos outros. E como todas as plateias, quando alguma coisa de espetacular acontece, uns aplaudem e outros apupam, não é? E uma das coisas que nós sabemos hoje em dia é que o suporte que temos da plateia condiciona as decisões que nós tomamos. E, portanto, é importante termos esta noção de que quando nós calamos a nossa reação às coisas que nos parecem que não estão bem, nós somos cúmplices do desenvolvimento das coisas que nós não queremos ou que nós criticamos. Portanto, nesta perspectiva, é importante que nós possamos ser ativos e não necessariamente procurar aquilo que é a perfeição, mas se calhar iniciar qualquer coisa que pode, por evolução, chegar à perfeição. Ok? E pronto, assim me calo, paro a partilha. Eu parei a partilha, mas se calhar há pessoas que poderão eventualmente querer ter uma noção de contacto, algum contacto possível. Deixo-vos só o meu contacto e pronto, e passo a palavra para vocês. Raul, muitíssimo obrigado. Só tenho que te agradecer mais uma vez a nossa colaboração e o teu apoio. Tem anos, já somos velhos parceiros e velhos companheiros nessas questões. E só tenho mais uma vez a agradecer-te, em nome pessoal, obviamente, mas em nome da DGE, em nome da equipa da saúde. Agradecer, obviamente, que a Aurinda, a Dina, a Isabel hoje não pôde estar presente por motivos de força maior, mas irá provavelmente, ou provavelmente não, de certeza depois assistir com atenção também.
e pronto, e vamos contar. Sei que podemos contar convosco e, obviamente, vocês podem contar connosco para tentar levarem a bom porto, que não seja o vinho do Porto, pelo menos enquanto para os jovens, para nós já poderá ser, eventualmente, com contrapeso e medido, e encontramos-nos numa próxima ocasião. Agradecer a todos e a todas que estiveram presentes. Sim, já estão aqui a dar muitos feedbacks positivos, a agradecer ao Raul, que gostaram muito, muito elucidativo, interessante, e obrigada pela partilha de conhecimentos. Muitos colegas aqui a partilhar o seu agrado. Obrigada, Raul. Obrigado. Por ouvi-lo mais uma vez, é sempre um gosto. Ok. Obrigado. Raul, até uma próxima. Raul, obrigada. Está aqui a Laurinda também. Obrigada. Tá. Até uma próxima. Adeus, até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigada.